Então, bem-vindo, Jean. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Vamos começar o nosso papo aqui um pouquinho. Aqui a gente também está aqui com uma novidade aqui, ó, se você não conhece ainda. Criptografia para Todos. Obra do nosso querido aqui, Jean, professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, pesquisador, cara, uma sumidade aí na parte tecnológica, meu parceiro de mentoria aí nas startups da vida, né, nos eventos de startup. Pedro também, né, envolvido também nesse meio e trazendo pra gente agora a Câmara de Portugal também, no Mato Grosso do Sul. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso, vai falar como isso vai... Essa ligação, né, entre o ecossistema daqui com o de Portugal. Então, vamos começar pelo Jean. Jean, fala um pouquinho aí, como é que foi essa história do livro aqui, cara? Como é que começou isso? Tipo... Então, Álvaro... Foi despretensioso? Já tinha um projeto com relação a isso? Como foi? Sim. Na realidade, assim, eu trabalho já nessa área de segurança, a gente trabalha já na área de docência há um bom tempo. Eu fui professor da Uniderp durante 10 anos, né? No curso de graduação, pós-graduação. E aí, depois eu acabei, né, fazendo concurso, passei no Instituto Federal. E aí, eu fui para o Instituto Federal, aqui em Campos Campo Grande. E aí, a gente continuou, né, nessa área. E a gente, na realidade, o professor, a área dele são todas as áreas, né? Então, cada semestre a gente acaba mudando, a gente acaba dando disciplinas diferentes. Hoje também estou trabalhando muito na área de inteligência artificial e visão computacional. Já trabalhei bastante com internet das coisas, né? Que é o que a gente chama de IoT, que foi até projeto meu de mestrado, projeto de doutorado. E também no pós-doutorado também eu trabalhei com internet das coisas, inteligência artificial. E aí esse livro, na realidade, foi uma inspiração, né? O que me motivou muito a escrever esse livro foi... meu filho, né, que ele começou, embora ele não vá seguir essa área de tecnologia, ele quer fazer medicina, inclusive ele fez o Enem para medicina ontem, mas enfim, ele começou a se interessar por criptografia e tal, começou a pesquisar e tal, e aí eu fui passando algumas coisas para ele, isso me motivou a reunir o material que eu tinha durante esse tempo todo que eu tenho de docência, atualizar, pesquisar em livros, né, bem atuais, em artigos bem atuais, em sites de hackers, etc., para a gente poder trazer essa questão da criptografia para que as pessoas pudessem entender, né? Na realidade, o livro inicial era um livro bem mais técnico, né? Com explicações técnicas. A criptografia, ela envolve muita questão matemática. Na realidade, a computação, de uma forma geral, é matemática pura. Mas aí o editor falou assim, mas se você escrever um livro muito, muito, muito técnico, então as pessoas vão acabar, talvez, não entendendo, né? Então ele falou, então vamos mudar o foco, vamos dar uma mesclada nos temas aí, a gente resolveu mesclar e até ficou esse nome por isso, Criptografia para Todos, para que todos pudessem entender o que é criptografia. E aí a gente aborda, né, a história da criptografia desde lá dos princípios, né, porque na realidade se a gente for analisar, a própria linguagem é uma criptografia, né? Sim. Por que vários povos têm línguas diferentes? Para que um não entenda o que o outro está falando, para que eles possam se comunicar de forma... né, reservada, com privacidade. A escrita é uma criptografia e assim por diante. E aí depois a gente aborda mais tecnologias atuais, né? E aí quando a gente fala criptografia, na realidade, Álvaro, quando a gente fala criptografia, todo mundo entende como criptografia, mas a arte de esconder informações, a arte de esconder dados, ela se baseia em 3 áreas, né? Então a criptografia é uma dessas áreas, mas basicamente envolve esteganografia, que a gente fala, que é a arte de você esconder a informação, mas sem tratar a informação. Ou seja, a partir do momento que a pessoa descobre onde está essa informação, ela tem acesso, né, à informação livre, ao texto limpo. Por exemplo, eu pegar e escrever uma carta, né, em português e esconder em algum lugar. Se alguém achar essa carta, né, ela vai ter acesso à informação limpa. Então, a informação não é tratada. Isso a gente chama de esteganografia. Hoje ela tem a técnica digital dela, que é baseada no principal técnica, que é o LSB, tá? Por favor, não confundir com LSD, que é outra coisa. Né? Que criptografa também, né? Dependendo do estado. Dependendo. Criptografa até demais, né? Então, o LSB vem de Less Significant Bit, que é basicamente você esconder uma informação dentro de uma imagem, substituindo o bit menos significativo pelo bit do quê? Da mensagem ou do texto. Isso é esteganografia, mas você não transforma aquele bit. É tipo aquelas cartas que antigamente escreviam usando, tipo assim, escreviam uma mensagem normal numa carta, isso falando lá atrás, sim, sim. Aí com um limão ou com alguma coisa ácida, isso, escrevia, a hora que você esquentava e aparecia a mensagem real. Exatamente. Né? Ou então as cartas lacunas também, que era uma técnica bastante utilizada antigamente, você pegava a primeira letra de cada palavra e ele montava.
Ou então mesmo os caça-palavra. O caça-palavra, na realidade, é uma esteganografia. Você pega e joga, né? Aí você coloca uma espécie de uma máscara com perfurações em cima da carta, e aí, onde estão as perfurações, vão se formando a mensagem, né? Os próprios documentos da maçonaria também tem aquela questão... Sim. Né? O microponto, né, que foi utilizado até na Segunda Guerra Mundial, que é você fotografar uma mensagem e diminuir ela a, né, tal dimensão que fique parecendo ponto. Aí você cola numa carta e manda essa carta para frente. Quando chega lá, eles, né, ampliam utilizando uma lente específica e tem acesso à informação. Isso é esteganografia. Depois vem a criptografia. A criptografia não se preocupa tanto em esconder a informação, mas se tratar a informação, ou seja, trocar ela. E a gente tem duas técnicas dentro da criptografia que são as principais, que é a transposição, que é você mudar as palavras de lugar. Por exemplo, como que eu consigo criptografar a palavra sol usando transposição? Usando OSL. Então, em vez de escrever sol, eu escrevo OSL. Então, ele só muda as letras de lugar, muda a ordem exatamente. E você tem um gabarito depois disso. Isso, de como exatamente. você Aí você, fez essa estruturação. Você tem na técnica, você já elabora uma regra, a primeira letra, passou a ser a terceira letra e assim por diante. Isso é transposição. E aí nós temos a substituição, que é basicamente trocar um símbolo por outro, né? Sim. Por exemplo, caso eu quero trocar C por hashtag, né, o A vou trocar por cifrão e assim por diante. Hoje os algoritmos de criptografia moderna, eles usam os dois passos, né, que é a transposição. Geralmente a transposição é utilizada na fase de geração da chave e depois a própria, né, substituição, que é na fase final, né. Isso é a criptografia. Aí na criptografia nós temos as duas grandes, né, técnicas de criptografia, que é a criptografia simétrica, que você usa a mesma chave para criptografar e descriptografar. E aí nós temos a assimétrica, que você tem a chave pública e privada. A pública você disponibiliza para que as pessoas possam criptografar os textos e mandar para você, e a privada você tem guardada lá no seu computador, no seu token, no seu chaveiro digital e etc., para você utilizar para descriptografar. Esses são duas. Agora nós temos uma outra técnica de esconder dados, que é o hash, que é a base do blockchain. Sim. Né? Que é a base das moedas virtuais de hoje em dia. Então, qual que é a diferença? A criptografia, você transforma um texto em um texto cifrado, como a gente fala, ou texto criptografado, e você volta ao estado original. No hash, você não tem estado original. Você não consegue retornar ao estado original. Por isso que quando alguém esquece, por exemplo, a senha, aí fala assim, recuperar a senha. Na realidade, está errado. Eu até falo meus amigos desenvolvedores, eu falo, não coloca recuperar a senha. Você cria uma nova senha. Porque você gera um código, que a gente chama de código, e você não consegue retornar ao estado original. Por quê? Porque o hash não tem chave. É um reset de senha, na realidade. Você está criando uma nova. Porque o hash, na realidade, você não tem chave, você não tem uma senha. Então, você não tem uma chave, você não utilizou uma técnica de ida para que você possa voltar, então você não consegue voltar. Então, é uma forma matemática. Sim. Né? Então, ele gera, né, aquela cadeia de caracteres e vai gerando. E uma peculiaridade, é por isso que eu falo que é diferente do hash. Uma vez eu fui no congresso, o pessoal discordou dessa temática, mas depois que eu expliquei, eles concordaram. Então, assim, qual que é a peculiaridade do hash? Não importa se a sua senha é uma letra ou 35 ou 150 letras. O hash, o algoritmo de hash específico, se ele for, no final, gerar 32 caracteres de código, não importa o tamanho da sua senha, ele vai gerar sempre 32 caracteres de código. Por que isso? Porque se alguém algum dia descobrir o arquivo de senha, ele não vai ter uma ideia de qual que é a sua senha pelo tamanho do código. Ele pode chegar lá e falar assim, tem 5 caracteres, aí eu vou jogar um crawler ali para tentar fazer todas as combinações possíveis de 5, né? Perfeito. E o hash utilizado na computação antes do blockchain, inclusive, para o quê? Para gerar integridade de arquivos. Então, para cada arquivo, você pode gerar um hash específico. Que seria tipo a digital dele. Isso. E aí, qualquer bit modificado no arquivo, ele modifica o hash. Então, isso garante que o quê? Que o arquivo não foi modificado. Que é a base do blockchain, né? Sim. O blockchain você gera o hash do arquivo. E a grande diferença, que a grande sacada do blockchain foi que ele fez distribuído. Então, ele pegou esse hash que é gerado numa transação, ele distribui para todo mundo. Então, se alguém tentar burlar esse hash, ele vai ter que comprovar, ele vai ter que, né, contestar esse hash que ele alterou daquela transação com toda a cadeia. Então, esse que é o grande lance, que é a grande sacada do blockchain. É a validação. Né? A validação, exatamente. Então, basicamente é isso. Então, a gente explica tudo isso aí dentro desse livro aí de uma forma bastante clara, objetiva, para que todos possam entender o que é. E a base hoje, né, de todas as transações no mundo, né, web, tudo, né, tudo está baseado em criptografia, esteganografia e hash. De alguma forma. Então, você que não comprou ainda, adquira esse livro aqui.
dar essa moral lá pro Jean. Tem na Amazon. E tem na Amazon e também tem na editora Life, né? Isso, no site da editora. Depois eu vou deixar o link nos comentários, não, aqui, na descrição do vídeo. Aí vocês podem adquirir esse. Vou ver se eu fico afiliado dele lá, para ele ganhar um truquinho também. Exatamente. Obrigado. E aí, vamos ao Pedro. Pedro, fala pra gente um pouquinho sobre essa... Posso fazer uma abordagem? Claro, fica à vontade. Posso puxar pela dinâmica do Jean. O Jean, além do amigo, ele é um especialista em toda essa área. E para falar de mim, para falar dos nossos projetos e daquilo que nós queremos de implementar dentro da nossa cidade ou do nosso estado, eu trazia a questão da criptografia. Nós, de certa forma, estamos a tentar desvendar enigmas, não é? Ou seja, quando a gente se quer empreender, que essa é a palavra, não é? Quando me perguntam o que é que eu sou um empreendedor. E nós estamos com essa dinâmica de criar, o Jean também faz parte dessa dinâmica, de criarmos a Câmara de Portugal, no Mato Grosso do Sul, à qual a gente traz alguma sabedoria lá da nossa terrinha e algumas dinâmicas de copiar aquilo que deu certo e aquilo que dá certo no mundo das startups, que eu acredito que seja uma dinâmica muito boa dentro de um espaço que no Mato Grosso do Sul ainda tem. Então, a criptografia tem muito a ver com a dinâmica dos nossos negócios. Nós nada mais queremos criar dentro da Câmara um hub de startups de língua portuguesa e línguas indígenas. Então, isso tem-nos levado a fazer um conhecimento muito amplo dos povos, né? Tanto os povos originários como nós que viemos de fora, de alguns de nós que viemos de fora, para a gente juntar toda essa dinâmica e fazer negócios. Isso é um pouco e tu tiveste essa dinâmica, Álvaro, lá conheceste Portugal internamente. Nós queremos fazer um pouco a cópia disso. Fazer dentro da cidade de Campo Grande um hub de startups, que a gente possa desenvolver projetos para com toda essa dinâmica. Vai haver alguma ligação direta com o ecossistema português? Assim, sim. Vai ter esse collab, vamos dizer assim, né? Até porque Portugal hoje é um dos países que mais investe em startups, sim, né? Sim, eu tenho alguns amigos que foram para lá, inclusive o próprio manager Guru, que está lá, que é do André, está lá. Ele estava em Cascais, agora eu não sei qual cidade que ele está mais, mas ele estava em Cascais. E no começo ele foi para Sintra, que é onde estava um polo ali. Polo, exatamente, Sintra. Bem pertinho. Bem bacana. Então, assim, em que pé que está isso, assim? Nós estamos a fazer as aproximações. Não se trata só de Portugal, que é importante, né? Que é a nossa dinâmica direta é Brasil e Portugal, mas estamos a falar de Angola, nós estamos a falar de Moçambique, nós estamos a falar dos países de língua portuguesa. Sim. Ao mesmo tempo, nós somos um Estado que tem muitos povos originários, tem muitos indígenas, então Escadiuel. Nós queremos fazer um hub na cidade de Aquidauana, que o Jean tem-me acompanhado bastante, com indígenas, ou seja, desenvolver projetos com eles. Temos um projeto nosso a nível empresarial já na UEMS, de Aquidauana, que estamos a trazer uma dinâmica diferente. Então, acho que sim, a minha resposta é sim, ou seja, existe uma aproximação com os ecossistemas de Portugal, sim, a gente quer aprimorar. Inclusivamente, a gente tem uma dinâmica de fazer a geminação, aquela temática de cidade-irmã, com a cidade de Funchal e com o Estado, com a região autónoma da Madeira. Ou seja, aproximar a região autónoma da Madeira com o Estado do Mato Grosso do Sul, juntamente com a cidade de Campo Grande, com a cidade de Funchal. Isso acho que também vai aproximar para quem, por exemplo, que é empresário brasileiro e quer investir na Europa, porque a região autónoma de Madeira tem, digamos que, nível de impostos menores que o continente. Que tem impostos menores, pronto, é uma maneira de trabalhar na Europa mais barato. Mas de qualquer forma, não importa se for na Ilha de Madeira, qualquer lugar, lá vai pagar o IVA. Aqui a gente tem quantos outros impostos? Então, é verdade. É mais unificado. É assim, apesar de 5% e acabou. Isso, aqui é mais unificado. Tem isso é... Imposto embutido. ICMS, imposto embutido, não sei o que, quando você vê, você já pagou mais do que, né? Então, exatamente. Mas sei lá, de repente, que 30% praticamente. Quase 5 meses por ano só para pagar imposto, né? Exatamente. E assim, eu acredito assim, como empreendedor também, isso assim, é muito pesado. Se o governo não atrapalhar, já está bom. Já está bom. Porque, Álvaro, a gente conversa muito sobre isso, né? Então, Bastante. principalmente na questão da Bastante. relação tecnologia,
todo esse imposto que o empresário acaba pagando, ele poderia reverter em investimento em tecnologia, né? Inovação. E pessoal, né? Emprego, exatamente. Eu até posso trazer à mesa uma dinâmica, e é mais uma temática que nós estamos a desenvolver. Para criarmos esse hub de startups, a gente está a fazer também um trabalho social. Nós estamos a fazer formação profissional de pessoas autistas para o mercado de trabalho. E já criamos o selo, né? Que criamos legal. O selo que é o amigo autista, né? Isso. Essa dinâmica é uma dinâmica inovadora, que é isso que nos propõe. Nós somos desse espectro das startups. Nós queremos trazer... aí não é uma cópia. Não existe em Portugal, não existe na Europa um projeto. É a base da sustentabilidade, né? O ecológico, social, isso. Né? Então, econômico. a gente fazendo isso, a gente acha que fecha uma temática interessante, porque para fazermos negócios nós temos que ter atrelados a um grupo de investidores. E é um pouco isso que falha no Brasil. Não é uma crítica, é uma constatação. Todos nós sabemos, eu sou português, mas moro aqui. E isso a gente vai fazer uma disruptura, a gente quer criar um grupo de investidores, e estamos a fazer isso, para realmente fazer os aportes para esses projetos que nós estamos a querer fazer. Não é? Temos tido uma aproximação não só da parte portuguesa, com a nossa embaixada, temos uma ligação muito boa e muito direta com o nosso embaixador, com o nosso consulado, o nosso cônsul agora que tomou posse, também temos uma relação muito próxima, mas também dos países africanos, porque posso-vos dizer que se nós precisamos de ajuda, e quando digo ajuda, desenvolver novos projetos, Angola, Moçambique e toda a África, é um burburinho de possibilidades de negócios assim, fantástico. É um celeiro. Quando eu trabalhei no Porto da Educação, eu achei uma coisa muito interessante assim, que acontecia lá. Se eu não me engano, era em Moçambique, era Maputo, né? Capital. Os caras agora eu não vou lembrar se era diretamente em Maputo ou se era mais pro interior. Tinha um cara que tinha cartão de crédito para conseguir comprar os cursos. E aí ele começou a fazer business com isso. Então o que ele fazia? Ele comprava os cursos para as pessoas no cartão dele e ganhava um dinheirinho. Ele virou tipo um afiliado local, assim, né? Uma fintech. É uma fintech. O Eutech. Boa ideia dele, né? Fantástica ideia. Mas é para você ver assim... necessidade. A necessidade. Tem uma série que é aquela... Startup, né? Sim. Que a menina criou o Gencoin, né? Que era justamente naquela época, já acho que, se não me engano, essa série é de 2012 ou 13, uma coisa assim. Por aí, tem por aí. E ali já se falava justamente dessa questão da nivelação, né? Tipo, você começar você conseguir dar oportunidade para as pessoas, por exemplo, delas terem uma conta no banco, delas conseguirem fazer transações de uma forma mais rápida, né? Sem intermediação, sem ter que, né? No caso, por exemplo, fazer... Para poder ter acesso. Porque se ele não tem essa intermediação, ele vai ter lá o Western Union ou outros intermediadores para poder fazer qualquer tipo de transação. As grandonas. E aí esse Gencoin lá que ela cria na série lá é para tentar quebrar isso e para virar uma moeda que é socialmente acessível, né? Para todo mundo, né? Então, e não tem barreiras, né? Não tem intermediação. Sim. Não tem porque toda vez e detalhe, uma coisa muito importante também que ela frisa, ela não tem dono. Ela não pertence a governo X ou governo Y, ela é aberta, né? Eu acho que tem muitas possibilidades, né, na África, principalmente, com relação a isso. Inclusivamente, nós dentro do nosso ecossistema empresarial, nós desenvolvemos uma fintech e a gente está naquela decisão se vamos usar a criptomoeda, e aliás, nós estávamos a falar sobre isso, ou o real, né? Ou o Drex. Não sei se vocês sabem que foi criado o Drex. O Drex já é a moeda virtual brasileira. E já agora, se pudermos voltar um pouquinho atrás e fazendo falando sobre impostos, e vocês estavam a falar sempre de impostos, às vezes nós também precisamos de tomar algumas posições, não é? Eu concordo contigo, ou seja, é uma confusão muito grande o Brasil a nível de impostos. Mas com esse projeto, ao qual chamamos Empreendedor Especial, que lida com a formação de pessoas autistas, não sei se vocês têm conhecimento, os autistas são obrigados por lei, o ensino é obrigado por lei a ter uma pessoa que acompanha esse autista na escola. Sim. O que é que acontece? Acontece que normalmente essas pessoas
as pessoas autistas, as crianças autistas, acabam por migrar todas para o ensino público. Sim. Então, o ensino público está pesado para isso. E qual foi a nossa proposta? E estamos a falar de ISS, né? E por isso que eu acho que a gente tem que não só criticar, mas também colocar algumas ideias. Uma solução, né? Eu falei com a senhora prefeita, no nosso caso aqui em Campo Grande, que através do empreendedor especial, ou seja, dentro do nosso projeto, que até, enfim, para publicitar e tudo mais... Haveria um incentivo no ISS. Então, haver ou seja, o ISS não ser tão pesado por parte das escolas, haver uma dedução, entendes? E eles serem obrigados, entre aspas, não haver uma obrigação, mas perante o atendimento de pessoas autistas dentro da escola particular, eles terem benefícios fiscais. Lá está. Ou seja, coisas que se pode colocar para, enfim, tentar... A mesma coisa que acontece com os autistas também tem com os surdos, né? Que você tem que ter o acompanhamento é a mesma coisa. É a mesma coisa. A legislação é igual. É o acompanhamento, tem que ter alguém acompanhando. E para as mães e pais que estão vendo e que têm, né, filhos com espectro, como eles podem se informar mais sobre esse programa? Como eles conseguem entender? Tipo, já tem algum site, alguma coisa que eles podem estar entrando em contato? As nossas redes sociais falam empreendedor especial. Empreendedor especial, então é só procurar. O nosso Messenger está aberto para... Eu vou deixar também na descrição do vídeo, né, para o pessoal entrar em contato. Assim, eu sempre faço uma ressalva, quando eu faço algum tipo de palestra, eu sempre ressalvo que a gente não vai conseguir salvar o mundo. O espectro autista é um espectro de 1, 2 e 3, mas é um espectro muito grande. Complexo, Sim, ele é complexo. Muito complexo. Então, o nosso projeto, dentro do nosso grupo, né, de profissionais, a gente decidiu, né, que no início desse projeto a gente só vai dar foco de pessoas espectro 1, mas queremos evoluir. E estamos a acompanhar as tecnologias para evoluir. E já existe algum plano para a expansão disso para os outros estados? Sim, para outras cidades? inclusivamente para fora. Nós queremos fazer disso uma startup. Ela é uma startup social. Show. Ela está feita dentro da Câmara para estar dentro de uma instituição sem fins lucrativos. Mas a gente já fez de maneira, eu diria, separada, ou seja, redes sociais, tem tudo redes sociais. Se um dia quiser ser uma instituição livre, ela vai ser uma instituição livre. Simples, de um dia para o outro. Então, ela é dentro do nosso escopo da Câmara de Portugal. Inclusivamente, a nossa federação nos dá amparo e vai, na próxima legislatura, vai ser até mais, ainda vamos estar mais juntos. Nós estamos também com um grupo já em Portugal, de gente profissional nessa área, para levar esse projeto para lá também. Cara, isso é fantástico, né? Uma coisa... É uma inovação, lá está. Sim. Nós queremos chegar ao ponto de nos tornarmos o Estado... Pronto, é uma pauta política ao qual eu não tenho interesse, mas pronto, nós queremos ser o Estado com maior inserção de pessoas... Né, de levar agremiações esportivas aqui de Mato Grosso do Sul e algumas outras do Brasil lá para Portugal, para eles participarem do campeonato. Depois a gente vai trazer o pessoal de lá para cá. Então a ideia é a gente... Isso é aproveitando a germinação. Isso. Nós queremos aproveitar... A germinação é o conceito de cidade irmã, que a gente todos nós conhecemos aqui. Ela chama-se germinação e a gente pode e deve ter pautas. Não é? O que é que a gente decidiu dentro da Câmara? Porque o que é que normalmente existe? Existe só um acordo político. Faz-se a germinação no dia, assina-se e tchau. Não acontece mais nada. Álvaro, Jean, sabes que é assim, não é? Sim. Não acontece mais nada. Então, eu disse, não, eu vou ajudar, eu quero incentivar isso, só que já vamos pôr atrelado, e é isso que o Jean está a falar, um evento esportivo. E vai ser um evento para típicos e atípicos. Ou seja, todos os anos vai ter um evento em agosto na cidade de Campo Grande e em março na cidade do Funchal. Todos os anos. Ou seja, isso já é dinâmica da germinação. Ou seja, para ficar já no automático. Sim. Então, vai ser um evento para levar futsal para síndrome de Down, por exemplo, natação para autistas, exatamente. futebol normal, né?
e outras modalidades que a gente está a pensar em enverdar nesse projeto. Vai ser um projeto internacional, eu diria assim, mas vai ser sempre na cidade de Campo Grande e na cidade de Funchal. Esse vai ser o mote para fechar essa dinâmica da germinação, ou seja, para não haver a desculpa que não tem nada. Já tem alguma coisa. Fora os acordos económicos e tudo mais que estaremos abertos a fazer, tanto na busca de empresários de lá para cá, como empresários daqui para lá. Nessa questão, por exemplo, desses, vou chamar de campeonatos, né, que seriam tipo, torneios, né? Isso. Vocês colocaram alguma coisa no sentido de empreendedorismo também e tecnologia? Sim. Como um hackathon, alguma coisa Vou-te dar um exemplo. O que é que nós fizemos? Tem uma área muito interessante que não faz muito tempo que eu conheci, aqui em Campo Grande, que trabalha com superdotados. Entendes? O que é que nós vamos fazer um campeonato todo o ano inteiro, para detectar essas pessoas mais fora até de Campo Grande. Porque no Campo Grande é fácil essas pessoas aparecerem. Porque o que é que nós sentimos? Sentimos que essas pessoas se perdem. O superdotado se perde. Então a gente vai fazer campeonatos de conhecimento. Entendes? Conhecimento. A questão das startups não é propriamente uma dinâmica para ganhar campeonato, mas é de ser merecedor de investimento. Sim. Ou seja, todos os projetos que a gente possa vir a ajudar, como investidores, eles vão ter que ser nossos ou estar muito próximos. Ou seja, não é um investimento à distância, é um investimento próximo. Lá está. É muito daquilo que a gente faz em Portugal. Entendes? Muito daquilo que a gente faz em Portugal é isso. É essa dinâmica. Uma coisa que eu sinto falta, assim, principalmente nesse ecossistema de startups, né? Falando aqui de Brasil, né? Passei por alguns, tipo, de Seed, de Startup Farm, e aí você vê o movimento acontecendo. Mas eu vejo que tem muita... Vou gerar um pouco de polêmica aqui, né? Sim, assim, mas daí vamos gerar... Tipo, muita gente gerando espuma. Não, só fumaça, não tem poça d'água rasa, sem profundidade no que está dizendo, estamos no que está fazendo. Que de uma certa forma virou até um certo modismo, né? Isso, né? Vamos fazer um hackathon, mas no final das contas o pessoal não sabe para que serve o hackathon, qual que é o objetivo. Né? Mesma coisa os Startup Weekend e tal, aí o pessoal vai fazendo porque, vamos fazer um evento, precisamos fazer, é o evento da moda e vão fazer, mas perde-se, né? O cerne, ficou aquela coisa assim de você ter uma... Isso de um tempo para cá, assim, né? Agora até que acho que está melhorando um pouco, mas assim, no começo, quando a gente começou lá atrás, sim. Era muito aquela coisa assim, você ter uma startup era você ter uma banda nos anos 80, né? É moda. É moda, exatamente. Todo mundo tinha uma banda, todo mundo tem uma startup. E uma coisa que sempre me incomodou muito foi essa questão de você pegar e ficar... eu tenho uma startupzinha aqui, não sei o quê. Porque, tipo, é uma forma de se blindar do fracasso. Porque, se deu errado, é só uma startup. Então, por isso... Você consegue imaginar o Steve Jobs chegando e falando assim, eu tenho uma startup. Não, ele chegava lá, eu sou da Apple Company, era dentro de uma garagem. Mas ele se portava como uma empresa. E outra, a questão que eu ontem até estava conversando com o nosso amigo Luciano lá no How Experience, lá, né? Estava falando assim que a ideia é o seguinte, na realidade, o que acontece? Todas as empresas, né, empreendimentos, né, startups, etc., elas têm que ter um único foco, que é a inovação. Mas assim, quando a gente fala de inovação, por exemplo, eu inovei, meu cabelo eu pintei aqui, mas isso aqui não é inovação, né? Então, inovação em ciência e tecnologia é gerar riqueza. Sim. E é isso que tem que ser o foco das startups. Falou, eu montei uma startup, então tem que gerar uma riqueza no final. Ou seja, esse meu produto, essa minha invenção, essa minha descoberta, ela tem que entrar no mercado e ela tem que gerar riqueza. Então, gerar recurso, gerar emprego, etc. Tal, e contribuir com a sociedade, que no final o foco é contribuir com a sociedade. Então, na realidade, eu acho que as pessoas que vão muito, eu quero montar uma startup e tal, mas não sabem bem o que é uma startup, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, o pessoal até hoje chama a Uber a startup. Não, Uber já não é uma startup. Há muitos anos. O startup são 4, 5 pessoas, uma empresa pequena que tem essa característica de ser dinâmica, mas depois que ela começou a receber aporte, principalmente depois que virou unicórnio, já não é mais startup, mas para mim, ela assim... começar, né? Startup, vai começar isso. Começando para ir para cima. Porque, assim, uma das características de startup é justamente isso, é você ter um começo e ter um up, né? Tipo, a curva que é quando você recebe investimento e tal, exatamente. Assim, ela não tem aquela... Tem o real estate. Aquela linearidade, né? De
de uma empresa normal, né? Aquela que vai assim, tipo, senoidal. Isso. Ela é extremamente exponencial. Ela dá então, up, né? Ela dá o sim. up. Depois que ela virou, ela ganhou o up, já não é mais startup. Mas para mim, empresa... na minha mentalidade, a hora que você sentou, vamos fazer isso, para mim já é um negócio. Isso, exatamente. O nome startup é só o nome bonitinho que colocaram ali, entendeu? É o gourmetizador. Exatamente. É só isso. É o marketing. Porque na realidade é uma empresa. A partir do momento que juntei com você, pô, vou fazer um negócio, é uma empresa, né? Tu tens que trazer credibilidade. Exato. E tu para criar credibilidade, porque muito se fala nos nossos ecossistemas aqui no Brasil, no nosso ecossistema de startups, muito se fala, mas tem o Team Raper, pronto, tem um monte de gente que investe. Sim, tem. Mas nós precisamos de menos do que isso. Uhum. Mas eu vejo que lá nós precisamos de muito menos que isso. O Pedro e Álvaro, eu vejo que lá fora o foco, né, das startups, eu conheci o Station F lá na França, que é coisa fantástica lá. E era um investidor. O investidor chegou e falou, eu quero fazer alguma coisa aqui em Paris. Sim. Conversou com a prefeitura falou assim, ó, a gente pode te ajudar com o local. A gente tem uma estação de trem parado lá. São 3, né, galpões. Então, o primeiro galpão onde ficam startups, todo com container lá dentro e tal. Aí, segundo galpão, né, é o restaurante. Terceiro galpão é o outro startup. Então, beleza, perfeito, fantástico. E aí, o que acontece lá? Então, lá o foco é negócio. Uhum. O foco é você jogar essa startup no mercado. Mas não é de outra maneira. O foco não é você, não vamos, é isso. Não sei o que, vamos incubar, não é negócio. Cara, isso eu já vi coisa incubada. Incubação já era também, né? Cara, você tá louco. Isso aqui, eu já Fala bem a verdade. Hoje você fala em tecnologia, fala em incubação de tecnologia, você já tá morto, porque você vai ficar um ano incubado. Não, cara, eu já vi startups, né, incubadas por 10 anos, cara. Não dá, não tem condições. Na realidade, aí já não é nem incubada, né? Sim. Pô, é igual uma mãe dar de mamar pra uma criança de 10 anos, tá ligado? Não tem condições. O foco é jogar no mercado, joga no mercado. Eu tive na Turquia também, conheci o polo tecnológico da Turquia. É fantástico, né? Inclusive lá, eu não tive, mas assim, lá eu fui para lá em 2019 que eu conheci lá. Esse polo tecnológico da Turquia. E foi no mesmo ano que eu fui para a França também. Então, assim, o que acontece? Lá na Turquia foi o primeiro curso, impressionante, diz o pessoal lá, que eu conheci lá na universidade lá, foi o primeiro curso de blockchains universitário, o primeiro curso universitário de blockchains que foi aberto oficialmente no mundo, foi lá na Turquia. Uhum. E você fala assim, mas o que é a Turquia? A Turquia é um local fantástico, né? Potencial turístico fantástico, potencial econômico fantástico, né? Uma posição geográfica fantástica, e ela está investindo. Hoje a primeira ponte no mundo que é totalmente automatizada é a ponte que existe lá na Turquia. Né? Uma coisa também que eu percebi assim, no decorrer desse tempo agora, né, inclusive os próprios investidores também mudaram a postura, né? Isso, mudaram. Porque antigamente o cara chegava, tive uma ideia, o cara vinha e mandava uma grana. Tive grana. Agora, não tem mais isso não. A palavra que eu falei há pouco vem de acordo com aquilo que tu estás a falar. Uhum. Credibilidade. Sim. Entendes? E como é que tu crias credibilidade? Tu crias esse ecossistema com credibilidade se tu tiveres um grupo de startups para investir. O investidor já viu que investir numa startup é muito, muito arriscado. Pedro, desculpa, você sabe que só 3% de todo investimento que faz, essas startups, elas vingam, né? Até por isso mesmo. Então, assim, é um risco muito grande que tem. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu que tem uma startup, né? Ele falou assim, cara, eu cheguei numa rodada de negócio e tal, o pessoal adorou a ideia e tal, aí eu fui conversar para captar recursos, o cara falou assim, não, perfeito, eu adorei sua ideia, beleza, mas volta a conversar comigo quando você tiver 20 clientes. Já mudou. Quer dizer, quando ele já quer investir, quando já tiver negócio de fato mesmo. Ele não quer mais pegar e investir numa prototipação. Que é lá na TRL, ele chama de que é Vale da Morte, né? Uhum. Criou o protótipo, daqui a pouco morre porque você ficou só no protótipo. Você não jogou ele no mercado. Que não virou inovação. A grande verdade, não virou inovação. A grande muleta chamada MVP, né? MVP, exatamente. É o MVP para sempre. É o protótipo, exatamente. Essas palavras, MVP, aceleradora, elas são, às vezes, utopias. Isso. Né? E aí, no mundo pós-pandemia, que mais ainda. Teve um impacto financeiro muito grande no mundo, então hoje o investidor já não está mais como era antes, tinha aquela bolha que estava, né? Isso. Tu não precisas de uma aceleradora. Tu precisas de pessoas comprometidas, tu precisas de um grupo de investidores que te digam assim, não, pode apostar nessa que ela está sobre o nosso guarda-chuva,
né? E que nós temos um ecossistema que vai ajudar, ou seja, no dia a dia vai pivotar para ver se ela vai para algum lugar. Sim. Entendes? Isso é uma coisa Tem que ser assim. Que eu sempre, há anos eu tenho visto, né? E assim, e que nunca vi. Pelo menos aqui no Brasil, eu particularmente nunca vi funcionar 100%. Mas é disso que a gente está a falar. Você chega lá, por exemplo, assim, tá a startup lá no lugar, aquela startup que já morreu, ela já nasceu morta, mas ela tá ali porque precisa se justificar o número. O local. O número, o local. Por causa de investimento no local e essas coisas todas. Isso falando tipo de qualquer... Nós estamos fora disso. De Cubo, sabe, acho que a Wayra também tinha, né? Tinha uma série assim, de startups que ficavam ali e assim, é claro, justifica o investimento no local, justifica tudo, esses números. Mas assim, aí você vê, mas poxa, aí o local que está incubando, vamos dizer assim, essas startups, ele também precisa de recurso. Então, o que ele faz? Ele fala assim, vou pegar, para você receber essa segunda rodada de recursos, você precisa ter X em early stage. Você precisa ter X em growth. Isso, perfeito. E aí, o que o cara faz? Pega aquela morta, passa para early, pega a outra que está... É uma engenharia. Que está, tipo... Cambaleando, põe lá no growth, tá ligado? Por quê? Porque elas não estão debaixo de um guarda-chuva de investidores. É isso que nós estamos a querer trazer. Eu não digo nem isso, eu vou até além de investidores. Eu digo assim, por exemplo, você está incubando, né? O que é uma incubadora? Uma criança que nasceu prematura, ela vai para a incubadora para quê? Para se preparar, para se preparar, ficar forte, exato. Se fortalecer, para depois ela conseguir respirar sozinha, comer, né? Mas naquele primeiro momento ela precisa de ajuda. Então, o que eu não vejo acontecer é justamente isso. Como que... Aí você pega lá, tem lá, quem que está acompanhando? Um pseudo-especialista que nunca teve um negócio na vida. Que nunca estava no mercado. Que nunca teve no mercado. Exatamente. E que foi ali... Nunca sentiu aquelas dores. É profissão o quê? Profissão mentor. Profissão palestrante. Profissão... Na realidade, ganha-se mais dinheiro fazendo evento do que especificamente fazendo mesmo, né? Só que não tem lastro. É o que eu te falei, assim, outro problema que eu vejo, Álvaro, que uma vez a gente participou de vários Startup Weekends e hackathons, que eu vejo as startups, né? O pessoal que está indo buscar mentoria, fala assim... Uma vez eu perguntei para um grupo, né? Falei assim, o que vocês querem? Qual que é a pretensão de vocês com esse negócio de vocês? A gente quer garantir mercado. Eu falei, não, cara, garantir mercado não. Quem garante mercado é cartel, monopólio, né? Vocês não são nem cartel, nem monopólio. O que garante mercado hoje para uma startup é a inovação, cara. Sim. Você tem que estar constante em inovação. Disruptivo e inovação. Você tem que estar em constante inovação. Estamos de acordo. É o que garante para você cliente. Senão, claro, atrelado uma série de outras coisas, né? Mas, enfim, é isso. Então, eu acho que eles também vão com uma ideia errada de que, vou criar esse aplicativo. Não. Outra coisa, falando, aplicativo já não é mais aquela coisa, né? Porque aplicativo já não é nenhuma coisa. Não, você faz o aplicativo hoje e amanhã já tem foi tudo 20, feito. 30 já foi tudo feito. E entra a questão do modelo de negócio, e aí entra essa questão que você falou. Eu sempre bato quando fala de negócio de aplicativo, né? Assim, porque quando o cara chega para mim e fala assim, é um aplicativo tipo... Já não nasceu porrada. Ou então não tem concorrente. mais engraçado é concorrente. Ou então quando encontra... Aí você, tipo assim, eu dando mentoria, eu já fazia isso, assim, tipo, os caras ficavam lá, mas isso aqui não tem concorrente, eu não sei o que, eu pegava no Google, assim... exatamente. Tem só uns 30 aqui. Exatamente, é isso mesmo. Nós que já fizemos isso muitas vezes, vocês já devem ter visto, quando a gente pergunta para essas pessoas, e aí, está precisando do quê? Estou precisando de dinheiro. Não, e a gente tem que ir fundo, não é? E o que é que tu tens de bens, não sei, tenho casa no litoral, isso já me aconteceu. Eu tenho 2 carros, beleza, tu tens tudo isso e tu não coloca, tu acreditas no teu negócio? Veja bem. Não tem veja bem. Se você não coloca dinheiro no seu negócio... Já era. Vende seu carro. Já era. Por que eu vou colocar meu dinheiro lá? Essa coisa da mentoria, eu estou puxando isso porque é muito fácil encontrar projetos para investir. Muito fácil. Tem milhões, né? Agora, assumir a criança, né? E isso, e fazer dessa criança um verdadeiro negócio, tem que estar dentro do mesmo ecossistema, sabes? Desde o early stage, desde a ideação, desde a ideia, desde o MVP, tem que estar.
Se já houve, que é o que vou novamente voltar, que é o que nós fazemos lá na Europa, é aquilo que tu viste em Paris e tudo mais. Se tu não fizeres isso dessa maneira, se tu não tiveres capacidade para investir, não é? De alguma maneira, porque às vezes investir numa startup também às vezes não é milhões, Deus do céu. Não, sim. Eu já sei, nesse caso assim, seria talvez um pouco radical, né? Por exemplo, nesse caso é claro, você dá uma estrutura toda bacana, por exemplo, o Live Lab mesmo, sim, né? Você vê ela tem uma perfeito. estrutura perfeita, um negócio bacana. Bicho, o negócio é o seguinte, você começou para você desenvolver seu projeto, então você tem de hoje até tal para você subir esse degrau. Se você não subir esse degrau, você vai perder isso aqui. Isso, porque tem que vir outro, né? Porque o outro vai ocupar esse espaço. Aí ele subiu para o early stage, tá, beleza, você tem de agora até X tempos. Tipo, isso sim, um curto tempo, não é um longo tempo, para subir mais um degrau. Se você não subir esse degrau, tchau também. Exatamente. Volta para lá. Tem que ter as metas, né? Não, e outra, nem sobe para early, se não tiver condições de não subir. Então, assim, você pegar e, poxa, você ter essa percepção e ter esse acompanhamento. Você tem que estabelecer metas, é igual você como professor. Você vê que um aluno ele não passou daquele estágio. Ele não conseguiu evoluir naquele ano. Vai ter que ficar retido, infelizmente. Ele vai ficar retido. Ele vai ter que repetir até porque é pré-requisito para outra coisa lá na frente. Ele vai parar do mesmo jeito lá na frente. Não, e vai ser pior, porque ele já não vai ter a bagagem agora e não vai ter a outra. Aí vai acumular duas... Perdeu dinheiro, perdeu tempo de investimento, não sei o que e tal. Né? Exatamente. Eu queria trazer uma abordagem interessante. O Jean falou que conheceu lá em Paris esse ecossistema. Eu vou explicar para vocês onde é que eu vi a primeira vez startup. E já foi há mais de 40 anos, na cidade de Barcelona, onde foram ocupados espaços através da liberação da prefeitura. E eu vou falar isso por causa, às vezes, do ser simples, não é? Não precisa ter grandes coisas. Ser simples. Sempre conversa sobre isso. Isso. E o que é que aconteceu? Os movimentos culturais eram donos, ou detentores um pouco disso, entraram em conjunto. Coisa que aqui no Brasil é impossível. Então, porque a gente sempre discute isso. Por exemplo, quem ocupa esses espaços de inovação tem que ser a comunidade. Isso. Por exemplo, você vai, vou abrir uma área maker, vou abrir um espaço maker. Cara, não precisa você ter uma fresadora de quantos milhões, né? Pelo contrário. Cara, bota aquelas mesas que são aquelas rodas de cabo, sabe? Aquelas mesas de madeira. Bota uma tomada do lado. Bota uma tomada do lado ali. Deixa a internet. Um negocinho de água, internet e faz a comunidade ir lá. E a comunidade... Porque, assim, além das críticas, estamos né, de acordo. Claro, faz, estamos de acordo. Mas a gente tem coisas aqui no Brasil que são fantásticas. Primeiro, que é a capacidade do brasileiro e a vontade do brasileiro de empreender. Que é fantástica. Segundo, é a capacidade criativa do brasileiro. Que é fantástica. Né? E terceiro, nós temos uma coisa que poucos países no mundo têm. Nós temos um mercado consumidor de 220 milhões de habitantes. Para fazer MVP, tranquilamente. Olha, que funciona. Exato. Acho que é uma amostragenzinha boa. Sim, que muitos, praticamente quase poucos países no mundo têm. 6 ou 7 países têm esse mercado consumidor. Verdade. Você chegar lá, se quer empreender, coloca lá, sei lá, alguma coisa ali no chão, né? Começa a vender um produto qualquer, ou então bota uma mesa, uma cadeira, começa a vender, sabe? Olha, o que eu vejo de gente mantendo faculdade, vendendo brigadeiro, vendendo doce, cookie, isso é a capacidade de empreendedor. E você vai falar, não, isso não é um empreendedor de sucesso. Eu tinha uma professora que até discutia com ela da administração, assim, a empreendedora, ela começava a citar esses grandes empreendedores, falou assim, não, para eles é fácil, porque eles têm todo o aporte governamental, aporte financeiro, por trás, tal. Mas aquele... né, empreendedor que tinha a mercearia do Seu João, farmácia da Dona Maria, quitanda da Dona Josefa, tal, esse pessoal que ficou 30 anos sobrevivendo a todos aqueles planos políticos, plano Bresser, verão 1, verão 2, cruzado para cruzeiro, não sei o quê. Cruzado novo, cruzeiro novo. Confisco da poupança, e essa pessoa conseguiu sobreviver a todas essas tempestades e criar família, os filhos são todos formados. Esse é um empreendedor de sucesso. Esse é um empreendedor de sucesso. Fantástico. Esse é um case a ser estudado. É verdade. Com certeza. Quando eu fui para Portugal, teve uma vez que eu estava trabalhando numa empresa de desenvolvimento web lá. E aí a gente estava sentado na rodinha assim, conversando, e os portugueses, a gente sempre ficava conversando, zoando, contando piada, ficava brincando assim, né? E aí eles falaram assim,
brasileiro, por que vocês são tão criativos? Vocês têm aula de criatividade quando vocês são crianças, assim, tipo, no ensino fundamental? Existe alguma coisa focada na criatividade? Eu falei, cara, não tem isso. Na escola. Necessidade. É normal. Aí eu falei assim, ele falou, mas por que vocês são tão criativos? Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um salário mínimo de 3 filhos para você criar lá no Brasil, vamos ver se você não fica criativo. Você vai ficar criativo. Sim, sim. Então, assim, sem dúvida. É necessidade. Um exemplo que eu dou bem interessante por exemplo, você pega Cuba. Cuba, você pega os carros, são todos da década de 60. E os caras mantêm, sabe? Eles montam e mantêm aqueles carros andando e perfeitamente até hoje. Porque eles foram obrigados a fabricar peça, né? A entender toda aquela mecânica e tá lá. E isso é a criatividade, porque você é instigado, você é desafiado por o quê? Por uma necessidade. E isso te faz ser criativo. Sim. E nós somos criativos por causa disso, né? E aí, outra coisa que me falava culturalmente, assim, né? Quando eu fui para lá também, foi em 2008, tava estourando aquela crise. Bem, 2008. Foi bem no ápice da crise. Aí eu falei, você é louco? Vem para cá nessa crise. Lá no Brasil tá bombando e você vem para cá nessa crise. Você não tem medo? Eu falei, cara, eu nasci numa crise, eu cresci numa crise, eu vivi a vida inteira em crise. Pra mim isso é mais isso é normal. É normal, entendeu? Não é verdade. No entanto que eles têm medo, né, de usar cartão de crédito. Não usam. Sim. No máximo muito pouco, pro vencimento. Muito pouco. E assim, a gente aqui já não, já pega o cartão de crédito já vira seu fluxo de caixa, seu giro, já manda pra lá, pra cá, exatamente. não sei o quê. Você já paga agora tem o software e tal, que você vai lá e coloca seu cartão de crédito e consegue pagar um boleto como se fosse à vista, e o cara vai, tipo, vendendo almoço para comprar janta. Sim. E isso perfeito, é isso aí. É assim que vai virando. É claro que também a gente não pode levar isso totalmente ao pé da letra. De forma irresponsável, né? De forma irresponsável, assim, porque senão vira o jeitinho brasileiro, né? Então, é uma coisa que eu acho muito legal, essa questão de você... Mas é impressionante, assim, o mercado que nós temos aqui, gente... Assim, isso, para fazer MVP. Você pega, por exemplo, países como... Né, Israel, eles tiveram que buscar mercado fora. Inventar a história. Não, e assim, Portugal, são um país pequeno, tem um mercado consumidor pequeno, eles têm que buscar mercado fora e essa disputa é voraz, porque você tem que disputar com China, você tem que disputar com a Europa, outros países da Europa, você tem que disputar com os Estados Unidos, Japão e etc. E aqui não, aqui a gente tem um mercado de 220 milhões de pessoas, sem contar a Mercosul aqui e outros países da América Latina aqui, o Cone Sul, né? Então, é fantástico o mercado. Uma abordagem já faz muitos anos, como vocês sabem que eu estou no Brasil. E estas últimas gerações que eu vejo de empreender, e isto é uma imagem de quem é de fora, é uma imagem fora, de quem vive no Brasil direto, mas que também quem veio de fora. Porquê é que existem tantas pessoas que se focam muito no pequeno negócio, muito brasileiro, né? Se foca no pequeno negócio. Muitas vezes, no ensino primário, no Brasil, o português e a matemática foram duas matérias pouco fixadas. Isso é uma coisa que a gente vê e a gente quer trazer isso para o ambiente do empreendedor especial. O que é um empreendedor? A priori tem que ser um comunicador, tem que ser alguém que saiba comunicar e saiba falar minimamente a sua língua. Sim. E que saiba um pouco de aritmética. Então, isso é os malefícios que eu vejo. Eu acho que se perderam no decorrer do tempo. Grandes empresários no Brasil, né, que em vez de estar com o seu carrinho de pipoca e sem desprimor para o carrinho de pipoca, sim, que poderiam ser grandes empresários. E a gente às vezes faz a abordagem, porque trabalhamos com autistas que têm o Elon Musk. Né? Se o Elon Musk, como autista, né, chegou onde chegou, né, porque teve num hub diferente, nasceu em país diferente, fez ver alguma coisa diferente. Então é isso que a gente acredita. A gente acredita nessas pessoas que têm muita capacidade, né, e que poderão mudar o seu país, né, e que poderão também gerar riqueza para si próprio e para o seu país, que afinal de contas é a conta básica da economia. Ou seja, vamos dividir riqueza. Só tem uma maneira de dividir riqueza. É gerar a riqueza. Na realidade, assim, a riqueza, a divisão de riqueza seria multiplicá-la. Multiplicar. Isso, tu só podes dividir quando geras, não é? Se tu fores dividir aquilo que tu tiveres, vamos ficar todos pobres. É o básico da economia. Sim. Então são esses os desafios para nós. Acho que são os desafios para o Brasil também, ou seja, a
A nossa escola precisa ser um pouco mais... E eu, quando estou a falar na nossa escola, nós sabemos que tem escolas fantásticas, não é? Só que nas periferias, o que mais me preocupa é essas crianças, esses jovens que se formam na periferia, que a qualidade, a gente vê que muitas vezes fica aquém. Então, o português e a matemática são base para a comunicação do empreendedor. Não precisa saber falar inglês. Claro, claro. Sim. Se ele souber falar a própria língua, já está fantástico. Está bom demais, né? Se você a língua portuguesa para poder se comunicar, porque na verdade ele vai ser, o empreendedorismo é você venda, né? E a aritmética. Para você. Isso, o 2 mais 2. Isso. Entende? Se a pessoa... Como meu pai fala, assim, então, qualquer negócio né, é soma e subtração. Você somar, subtrair, nunca gastar mais do que você Então, ganha. eu puxei esse raciocínio porque o Álvaro falou, aí precisamos ter cuidado. Ou seja, aí na questão na questão de ter cuidado com o cartão de crédito, ou seja, nós às vezes aqui não sabemos fazer as contas. É só isso. Entende? Então, se nós tivermos um controle das contas, essas pessoas que conseguem empreender num simples carrinho de pipocas vão ser grandes empresários. E tem espaço para isso no Brasil. Então, eu só queria considerar essa. Espaço. Assim, você vindo para cá, qual foi assim, uma das grandes dificuldades que você sentiu? Assim, você já está há bastante tempo aqui, né? Mas assim, o que você ainda tem assim que ainda tem que é um choque para você assim? Não só falando de startup, mas educação, assim, cultural mesmo assim. O que você? Sim, a coisa que eu mais gosto nos brasileiros é a capacidade de comunicação, sabes? De gostarem de conversar. Sim. Alegria, né? Isso, essa vivência. Eu adoro o Brasil por causa disso, por causa a empatia. É completamente diferente. E eu sou assim dessa maneira, embora eu seja europeu, eu sou dessa maneira. Isso me atrai demais. Não tenha todas essas qualidades, mas muito menos. É um pouco mais escondida, mais retraído, né? Isso. A gente que é bem expansivo, bem, isso. Né? Por outro lado, eu acho que a nossa educação... sabes o que é que dá, assim, querendo fazer uma crítica ou uma constatação? Parece às vezes que o nosso político não gosta que o brasileiro aprenda. É isso que às vezes parece que isso é intrínseco. Parece que os políticos não querem que o seu próprio povo aprenda. Eu fico com essa noção, porquê? Porque são mais de 20 anos no Brasil, eu não vi nenhuma melhor. Sempre o contrário. Entendes? Eu não estou a falar de política, nem de hipnose. Não estou falando de nada. Está falando como modo de... Estou falando, assim, do modo em geral, a nossa educação. Olha só, vocês vejam casos, e a gente pode analisar casos. A Coreia do Sul. A Coreia, que era todo o mesmo território. Nos anos 50 era um país miserável. Miserável, quebrado. Miserável. Hoje é um país extremamente evoluído. Claro que ficou a parte do norte, mais ligado ao comunismo, ficou parada, pronto. Mas a Coreia do Sul, tornou-se... Por quê? Os exemplos foi a educação. Taiwan começou a emergir. Taiwan não tinha nada da década de 80. Se for para pensar... É só isso que o Brasil precisa, educação. A Coreia do Sul mesmo, por exemplo, eu falo isso com propriedade porque eu tenho uma filha de 11 anos, né? E minha esposa, que adora esses dorama. Sim. E os K-pop, e minha filha... Exato, isso, perfeito. Assim, cara, esses dias eu parei para olhar isso. O tamanho disso. Tipo assim, é um negócio lá que assim, Hollywood... Quem é Hollywood? É gigantesco, cara. É muita gente. Eu vi um show esses dias lá. Eu falei, cara... A área gamer. Você tá louco. Virou uma indústria. Não, virou. Então, essas coisas a gente tem que trazer para cá. Sim. Essa gente... E hoje nós queremos fazer... Claro, mas isso aí a pequena escala. Vai ter que trabalhar na cultura, né? Isso, cultura, exatamente. Exato. E na educação. Eu acho que a educação realmente ainda é uma coisa que me choca. É complicado, né? Eu ainda tenho algumas tiradinhas, por exemplo, até quando você estava falando, eu lembrei assim, você falou diferente, né? Eu falo que eles falam sempre a mesma palavra. Estamos de frente, né? Ou somos diferentes. Fala aí. Só pra gente ver. Diferente. Opa, mas fala normal. Diferente. Rápido. De frente. De frente. É assim que nós falamos. Bom, é assim que eu falo. Na verdade, Portugal também tem os seus sotaques, não é? Sim, claro. Se vocês virem... Eu mesmo tenho dificuldade em entender açoriano, dependendo da... Não, açoriano de São Miguel, eu assistia lá com legenda. Eu tenho dificuldade. O cara falando português vinha legenda, assim, porque
eles falam com a boca um pouco mais fechada e mistura com francês. Aí fica um... Você não entende nada, cara. Pro sul, pro norte também, ali... Viseu é Viseu. É Vigeu. Vigeu. Esse é bem fechadinho, né? Tá. É o voi e a baca. O voi e a baca. Eles trocam o B pelo V. Não estou fazendo piada, ou seja, mas é verdade. É característica. Eles falam Viseu. É Vigeu. Não é Viseu, é Viseu. É bem engraçado. Muito interessante, né? Não, e uma coisa que eu achava legal é que eles gostavam das piadas também. A gente ficava contando as piadas. Todo dia de manhã eu chegava assim para trabalhar, abria lá o notebook, aí eles já ficavam esperando, assim. A primeira piada eu falava: notícia direto de Lisboa. Gêmeo tenta suicídio e mata irmão por engano. Os caras já começavam a rachar, assim. Era engraçado demais, assim, cara. A zoeira, assim. E eles gostavam disso, né? Então, no entanto que eu encontrei um amigo meu que morava lá já há 15 anos, assim. Aí ele falou: pô, onde você tá? Eu falei: tô aqui na casa de uns amigos meus que trabalham comigo e tal. Eu falei: são portugueses? Eu falei: sim. Você tá na casa deles? Eu falei: tô, já tô fazendo um churrasco aqui. Rapaz, isso não acontece com muita frequência, né? É difícil eles... É mais difícil, de convidar você pra casa, assim. Não é igual a gente aqui. Não, isso. Aqui você fala assim: aparece lá em casa. O cara vai mesmo. Lá, o cara... Não, se você for, por exemplo, países como Estados Unidos, até a própria Europa, se você não tiver com horário marcado, você for na casa da pessoa, a pessoa... Não te recebe, não recebe, né? Te recebe na porta e tal. Falou: desculpa, mas eu já tenho outro compromisso. Não que não sejam pessoas boas nem nada, mas assim, são um pouco mais reservados, né? É cultura. Isso são aspectos culturais. Cultural, é que eu ia falar aqui, que eu acho que um dos componentes imprescindíveis e que contribui de uma forma, né, imprescindível aí para a criatividade brasileira é a multiculturalidade que a gente tem aqui. Tô a gente tem cultura africana, cultura indígena, cultura japonesa, né, cara? A gente não é um país, a gente é um continente. É um país cosmopolita. Então, a gente tem agregado, né, essas culturas e essas contribuições de todos esses povos. Aí, quando você mescla isso, tudo ajuda na sua criatividade. Porque você tem uma culturalidade diversa muito grande. A diversidade faz isso, né? A diversidade cria. A diversidade faz com que você tenha outros pontos de vista, você tenha outras óticas, você tenha outros entendimentos. Isso cria criatividade, porque te dá muitas opções. Então, você consegue ter uma pluralidade, né? Essa questão de cultural nossa aí é fantástica, é muito rica, né? Conta uma piada pra gente aí. A gente tava falando lá. Fala aquela do cavalinho de novo. Que você tava falando do teste lá. Como que era? Já não lembro. Eu já tenho um cavalo e esse cavalo mora no carrossel. Era uma vez um cavalo que morava no lindo carrossel, não é? Qualquer coisa assim. Isso que é bom. Como é que é? Tinha as orelhas furadas. Era uma vez um cavalo que vivia num lindo carrossel. Tinha as orelhas furadas. Música de criança. A gente vai chegando ao fim. Infelizmente tá muito bom. Muito bom. E muito engraçado. Para mim é sempre um privilégio estar com vocês, né? Porque a gente já se conhece há bastante tempo. Verdade, Álvaro. E troca. Muito bom. E um privilégio ter vocês aqui nesse um papo de amigo. Projeto, exatamente. É para ser assim, né? Isso. Então, agradecer a Hyped e a Hypod aqui pelo espaço, esse espaço bacana. Obrigado, aqui, né? inclusive aqui em Nós Campo Grande. agradecemos. Se o pessoal quiser precisar de um espaço para podcast, só que falar com o Luizão. Perfeito. Vou deixar também o link aqui nas descrições aqui, para quem precisar do contato. Agradecer ao Luizão aí também pela força, que é o meu... Que é amigo também? Toda vez eu esqueço que é o cara lá da Inteligência Limitada, tem o... Sim, eu esqueci o nome dele. É o do He-Man lá. Sim. Toda vez eu lembro da imagem do... Que é o assessor para assuntos aleatórios dele. É o... Mandíbula. Mandíbula, isso. Mandíbula. Eu lembro do Mandíbula, que é o Mandíbula do He-Man lá, né? Do He-Man, exatamente. É isso aí. Então, assim, e eu, por costume, agora, aqui no Papo de Segunda, Conversa de Primeira, eu vou sempre terminar com uma pergunta. Aí, você responde. Se você pudesse voltar no tempo e você tivesse 2 minutos para falar com o Jean de 18 anos, o que você falaria para ele?
Olha, essa é uma pergunta interessante, né? Porque a gente geralmente tem aquela ideia que fala assim, não, se eu voltasse eu faria tudo exatamente como eu fiz até hoje. Mas é claro que, obviamente, que isso não se traduz numa realidade. A gente sempre tem alguma coisa que a gente poderia melhorar e a gente acha que poderia ter feito diferente. 2 minutos. 2 minutos, exatamente. Lembra? Então, assim, eu acho que falaria pro Jean, falou assim, seja uma pessoa boa, seja um cidadão bom, contribua para o mundo, né? Porque eu ontem até estava conversando com os amigos, né? A gente não tem que falar que tipo de mundo eu vou deixar para meus filhos, mas que tipo de pessoas eu vou deixar, que tipo de filhos eu vou deixar para o mundo, porque o mundo, na realidade, é o reflexo do que nós somos. Sim. Muito bem. E tu? É uma reflexão interessante. Eu, com 18 anos, eu morava em Portugal, não é? Eu vivenciava uma vida, à época, uma vida religiosa. Então é meio difícil eu fazer essa abordagem, mas eu partilho muito dessas coisas do bem, de nós queremos fazer coisas para o bem. Eu digo assim, mas se você chegasse agora, isso. Assim, viagem no tempo, pum, você tem 2 minutos para falar e pum, já volta. Então, o que você falaria? Nos meus 18 anos eu falaria para mim, olha, não deu para ficares lá, porque eu era para ter enverdado pela vida religiosa. Então tenta fazer alguma coisa, né, dentro desses ideais, né, que dentro da sociedade. Né? Já que não conseguiste ficar lá, eu falando para mim, né? Já que achaste que as regras eram demasiadamente pesadas, que consigas fazer fora, né? Dentro da tua vivência, alguma coisa que supere, né? O Pedro que poderia ter ficado lá. É a única coisa, porque realmente eu não tenho um arrependimento, não tenho enfim, acho que é um pouco a vida que eu tenho, é a vida que eu fiz, o facto de eu ter vindo para o Brasil, não tenho arrependimentos de maior. Então, os meus 18 anos, e tu frisaste que seria nessa idade, então eu tive muita vivência religiosa, eu realmente não segui, podia ter seguido, acho que trazer um pouco isso, ou seja... Você falaria assim, chuta o balde aí, cara? Eu acho assim, eu acho que tudo que nós temos que fazer é de pessoas para pessoas. Tudo na nossa vida tem que ser visando as pessoas. Nós estamos numa época em que nós damos muitas vezes mais apreço, isso não é desprimor para ninguém, aquilo que eu vou falar. E, aliás, eu era franciscano, já agora também quero ressalvar, não tenho nada contra animais, mas nós estamos a dar mais ênfase ao pet do que ao ser humano que está do nosso lado. E eu gosto muito de animais, novamente. Então, nós temos que ser pessoas para pessoas. Sim. Então, o que é economia, o que é a dinâmica de startups, o que é querer ganhar dinheiro, pessoas para pessoas. Tudo antes do dinheiro, pessoas para pessoas. Quando a gente se sente realizado, o dinheiro é secundário. E ele virá, com certeza. Muito bom. Então é isso, pessoal. Gostaria de, Álvaro, só para fechar, mandar um beijo para minha filhinha, Laricinha, dar um beijo para o meu filho, Janzinho, para minha esposa, Alexandra, e agradecer eles terem existido na minha vida. Maravilha. Obrigado. Eu que agradeço a vocês estarem aqui também. E a eles também por terem liderado você, né? Para vir aqui e tal. Um abraço para todo mundo aí, valeu. Até a próxima segunda, toda segunda-feira às 18 horas, novos episódios do Papo de Segunda, Conversa de Primeira. O Norma ficou na minha cabeça, tanto que ele falou, ficou Papo de Segunda, Conversa de Primeira. E é isso aí, pessoal. Um abraço, não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação para você ficar ligado em todos os episódios novos. Valeu!